Daí, pessoal, mais duas resoluções. Calcule a área da sacada de um apartamento apresentada na figura ao lado. Então eu tenho que calcular essa área aí que está colorida em rosa, né? Então esta área que eu preciso calcular, ela está composta de três partes, vamos dizer assim. Olha só, eu tenho aqui uma parte aqui, que é um quarto de círculo. Aqui eu tenho uma outra área igual, outro quarto de círculo. E tenho aqui no meio um retângulo. Então observa que esses dois quartos de círculo aí, que eu vou chamar aqui de área 1 e área 2. Então esta área 1 mais essa área 2, na realidade elas formam o quê? Formam um semicírculo. São dois quartos de círculos que se eu junto, né? Olha só aqui, ó, bem explicadinho para ti, ó. Vou fazer com 4 aqui. 1, 2, 3 com 4 aqui. Aí eu tenho isso aqui, ó, que seria a área 1. E aí eu recorto essa área 2 e coloco encostada aqui, ó. E aí eu tenho essa outra parte aqui, que seria a área 2. Então observa que juntando as duas eu tenho meio círculo. Bom, então a área 1 mais a área 2, olha só, a área 1 mais a área 2 é semicírculo. Um círculo inteiro é πr ao quadrado. Fórmula da área total de um círculo é πr ao quadrado. Como é semicírculo é metade, eu vou dividir isso por 2. Então eu já tenho essas beiradas, essas partes aqui, extremos, né? Essas pontas aqui, eu já tenho somadas, que dá πr ao quadrado sobre 2. Até já vou fazer esse cálculo, ó. A1 mais A2, isso vai dar π vezes o raio ao quadrado. E aí, e agora? E o raio, quanto que é o raio desse semicírculo? Bom, e pensa, ó, que ele está me dando aqui, ó, que essa dimensão é 1,5. Então isso aqui é 1,5. Olha só, isso aqui é 1,5. E isso aqui também é 1,5, que é o próprio raio desse semicírculo. Então é π vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Então área 1 mais área 2 é igual a 1,5 ao quadrado. Isso vai dar 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. Isso dá 2,25. 2,25 π sobre 2. Ah, mas eu não sei por que dá 2,25. Faz o cálculo aqui, ó. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 são 2. 5 vezes 5, 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vai 1, 2. 225. Mas como tem uma casa decimal, elevado ao quadrado vai dobrar. São duas casas, portanto, 2,25. Ok? Então ficamos aí com 2,25 π sobre 2. Eu vou dar um tempo nessa resposta. E aí eu vou para essa área do meio aqui. Essa área do meio que eu vou chamar de área 3. E esta área 3, o que ela é? Esta área 3, ela equivale, ela é igual a um retângulo. Então, como que se calcula a área 3? Como se calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Então, essa área 3 é igual à base, ó, do retângulo, 3. O retângulo, deixa eu fazer para ti aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o retângulo. Ok? Então, essa área 3 aí, área do retângulo, base vezes altura, a base é 3 e a altura é 1,5. Então eu tenho que a área 3 é igual a 4,5, 4,5. Então a área total, deixa eu abrir aqui, a área total, ou a área da sacada, o que será? Será área 1 mais área 2 mais área 3.
fazer bem devagar, ó. Área 1 mais área 2 mais área 3. Área 1 mais área 2, eu já sei quanto é, que é 2,25 aqui π sobre 2, mais a área 3, que é 4,5. Então tá aí uma expressão, né, para o resultado. Já é uma expressão, vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui só metro quadrado, uma expressão aceitável como resposta. Mas aí, como eu não tenho alternativa, né, eu vou explorar outras possibilidades de responder, ou seja, outras possibilidades de fazer a correspondência numérica desse resultado e dessa expressão. Então vamos lá. Uma delas é colocar fator em evidência. Isso é bastante empregado nas questões em geral. Então eu procuro alguma coisa que repita nos dois. Bom, aí olha só, 4,5 é exatamente o dobro de 2,25. Né? 2,25. Se eu multiplicar por 2, isso vai dar 4,5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0,25 dá 0,5. Então isso dá 4,5. Então eu posso colocar esse 2,25 em evidência. Ok? Então se eu colocar aqui, ó, 2,25 em evidência, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar π sobre 2. Claro, né? Porque se eu faço a distributiva, ó, 2,25 vezes π, 2,25 π sobre 2. Ok. E se eu tiro aqui 2,25 desse termo, eu tenho mais 2. E aí, de novo, ó, se eu multiplico 2,25 por 2, volta a ser 4,5. Então aqui eu tenho uma segunda possibilidade de resposta, que é a mesma de cima, só que com o 2,25 evidenciado. Então uma segunda possibilidade de resposta. E tem ainda uma terceira possibilidade, que é a possibilidade decimal, que é substituir esse π por 3,14. Isso vai dar um certo trabalho. Tá? Então a área da sacada aqui na forma decimal. Ó. Então eu tenho, vou pegar essa aqui, ó. Pegar a primeira, não vou nem pegar de baixo, que é a evidenciada, tá? Vou colocar assim, ó, a fatorada. Vou colocar essa aqui, ó, 2,25 vezes o π 3,14 sobre o 2 mais 4,5. Então a área da sacada é igual. Vou fazer isso fazer devagar. Olha só, vou botar a máquina aqui. E aí eu vou multiplicar 2,25, deixa eu zerar aqui, 2,25 vezes 3,14 igual dá 7,065. Então 7,065 aqui, ó, 7,065 sobre 2 mais 4,5. A área da sacada igual. Vou finalizar isso na máquina também. Ó, já tenho aqui 7,065. Aí eu divido por 2, dá 3,5325. Já vou somar aqui, ó, mais 4,5. E a resposta final, 8,0325. Então aqui está me dando 8,0325, o que? Metros quadrados. É uma terceira possibilidade aí de resposta para esta área. Ok? Vamos fazer mais uma. O comprimento da linha do equador da Terra tem aproximadamente 40.000 quilômetros. Qual é o raio da Terra? Então eu acrescentei nesse exercício a figura aqui, né, representando uma esfera representando a Terra, com a linha aqui do equador mostrada, né, a inclinação, enfim. Então eu acrescentei esse desenho por minha conta para facilitar a explicação. Tá? Na questão original não tinha o desenho. Então, o comprimento da linha do equador da Terra tem aproximadamente 40.000 quilômetros. Qual é o raio? Então, ele quer saber o raio. Eu tenho já o desenho, né?
E aí quer dizer que o comprimento do equador, quer dizer, essa volta toda, se alguém sai daqui, ó, imagina. Sabe aquela história do super-homem, né? O super-homem fazia isso em volta da Terra, né? Imagina o super-homem aqui, ó, só que em vez dele fazer isso voando, né, longe da superfície terrestre, ele está correndo por sobre a superfície da Terra. Então ele sai daqui e sai correndo aqui, ó. Aí vai ter água, vai passar por cima, né? Super-homem pode, né? Então o super-homem vem correndo, correndo, vai dar a volta, chega aqui, direto, sem tomar água, sem nada. E vem e retorna aqui. Então quando ele retornar, der uma volta completa na Terra, por sobre a linha do Equador, voltar ao mesmo ponto, significa que ele percorreu quanto? Ele percorreu 40 mil quilômetros. Então isso é o significado desses 40 mil quilômetros. É o valor, né, da circunferência da Terra na linha do Equador. Então é como se eu fizesse isso, ó. E aí daqui, desse ponto P, desse uma volta e retornasse ao ponto P aqui, eu andasse 40 mil quilômetros. Aí pergunta o raio. Então eu vou usar a expressão que trabalha com a circunferência, com uma volta no corpo redondo, né? Com o comprimento da circunferência. O comprimento de uma volta da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então essa é a expressão que determina, que calcula o comprimento da circunferência, né? O seu contorno em função do raio. Como ele está me dizendo que é 40 mil quilômetros, então aqui, né, a volta 40 mil quilômetros igual a 2 vezes o π vezes o raio. Como ele quer o raio da Terra, vou isolar esse raio. Aí eu tenho 40 mil quilômetros dividindo aí por 2π. Ficou feio isso aqui. Dividindo por 2π. Isso é igual ao raio. Então o raio é igual a 40 mil quilômetros, fazendo bem pausado, divide por 2π, o π é 13,14, 2 vezes 13,14 resulta em 6,28. E aí o raio resulta dessa divisão de 40 mil quilômetros por 6,28, mais uma vez vou recorrer à máquina aqui, ó. E aí então, zerou. Eu tenho 40 mil, 40, 400, 4 mil, 40 mil, divididos por 6,28. Isso está me dando 6.369,4. Vou arredondar, tá? 6.369. 6369. Então aqui tem 6.369 quilômetros. Explicando isso no desenho, se eu fosse do centro da Terra, fosse lá no miolo da Terra, e viesse andando, atravessando a Terra do centro em direção à sua superfície, eu estaria aí andando 6.369 quilômetros de raio, certo? Então, por outro lado, imagina, tem aquela história do Brasil e Japão, não tem? Que o pessoal fala que se faz um buraco, vai cavando, cavando, que atravessa, sai no Japão. Então, se eu quisesse ter essa experiência de atravessar a Terra, olha só, de um lado, ó, faço o buraco aqui, ó. Faço o buraco aqui. E vou cavando, ó. Vou cavando. Até o outro lado, significa o seguinte, que eu vou ter que andar esse raio vezes 2. Então vai ficar em torno aí de 13 mil quilômetros cavando. Tá? Então mais ou menos essa aí é, aproveitando a questão, é a ilustração da exploração desse resultado. Então, 40 mil quilômetros de comprimento da circunferência gerou para mim um raio da Terra igual a 6.369 quilômetros, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado, obrigado pela visita, um abraço, continue se esforçando, continue estudando, continuem dedicando o tempo de vocês
na busca de melhores resultados, porque eu te garanto que isso vale a pena. Ok? Um abraço e até a próxima.